o deus da instabilidade. Após a derrota dos titãs, o universo foi dividido entre três irmãos. Zeus ergueu o céu, Hades recebeu o invisível, Poseidon ficou com algo que nunca permanece igual, o mar. Mas reduzir Poseidon ao título de deus dos mares é simplificar demais. O mar, para os gregos, não era paisagem tranquila, era poder bruto, era imprevisível, era sustento e ameaça ao mesmo tempo, era rota comercial e cemitério coletivo, era esperança e terror, e Poseidon incorporava tudo isso. Diferente de Hades, que governava com estabilidade silenciosa, Poseidon era emoção em movimento. Seu reino não tinha forma fixa. Ondas nunca são iguais. Tempestades surgem sem aviso. Calmarias podem virar destruição em minutos. Poseidon não era o mais poderoso dos deuses, mas era o mais imprevisível. E imprevisibilidade gera medo. Desde cedo, Poseidon revelou natureza intensa. Ele também foi devorado por Cronos. Também conheceu confinamento. Também participou da guerra contra os titãs. Mas quando recebeu os mares, recebeu algo que reflete diretamente seu temperamento. O oceano não obedece à razão, obedece à força. E Poseidon era força. Seu símbolo não era raio, era tridente, uma arma que fende, que perfura, que agita. Com ele, dizia-se que poderia provocar terremotos, porque para os gregos, o tremor da terra vinha do fundo, das profundezas, do domínio subterrâneo das águas. Poseidon não era apenas mar, era abalo, era instabilidade estrutural, era lembrança de que o mundo pode tremer. Mas há algo ainda mais interessante. Poseidon não era apenas destruição, ele era também criador. Dizia-se que foi ele quem trouxe o primeiro cavalo ao mundo, animal veloz, animal indomável, animal de força bruta, assim como o mar. Essa dualidade é fundamental. Poseidon sustenta pescadores, mas afunda navios, protege cidades costeiras, mas destrói portos. Ele é generoso quando respeitado, mas vingativo quando desafiado. E aqui começa a tensão. Porque Poseidon era facilmente ofendido. E ofensa, para ele, não era pequena, era motivo para tempestade, para ondas gigantes, para anos de sofrimento. E é justamente isso que veremos, porque a história de Poseidon não é história de silêncio como Hades, é história de confronto, é história de orgulho, é história de fúria. Mas antes de falar de sua vingança mais famosa, precisamos entender algo ainda maior. Poseidon não disputava apenas mares, ele disputava cidades, disputava territórios, disputava reconhecimento. E uma dessas disputas moldou o destino de uma das maiores cidades da antiguidade. Uma disputa contra Atena. E é ali que o deus das águas mostrou que seu orgulho podia custar muito caro. A cidade que escolheu o mar e recusou. Muito antes de Atenas se tornar o centro intelectual da Grécia, antes de seus filósofos e generais, antes do Partenon erguer-se sobre a colina, houve uma disputa divina. Não foi uma guerra, foi um desafio. A cidade recém-formada precisava escolher um patrono, um deus que a protegeria, guiaria e representaria. E dois nomes surgiram, Poseidon e Atena. De um lado, o deus do mar, senhor das tempestades, símbolo de força bruta e domínio natural. Do outro, a deusa da sabedoria, estratégia e racionalidade. A disputa não seria decidida por combate, seria decidida por presente. Cada deus ofereceria algo à cidade. Poseidon foi o primeiro. Ergueu seu tridente, golpeou o solo. A terra tremeu. E do impacto surgiu uma fonte, mas não era água doce, era água salgada. Em algumas versões dizem que foi um cavalo que emergiu do solo, símbolo de guerra e poder. Ambas as versões carregam significado profundo. Se foi a fonte salgada, ela representava domínio marítimo, comércio, expansão naval, poder militar. Se foi o cavalo, representava força, mobilidade, conquista. Poseidon ofereceu poder imediato,
ofereceu grandeza visível, ofereceu imponência. Então veio Atena. Ela não golpeou o solo com violência, ela plantou. Da terra nasceu uma oliveira, não era arma, não era espetáculo, era sustento. A oliveira oferecia alimento, oferecia óleo, oferecia madeira, oferecia continuidade, não prometia domínio imediato, prometia estabilidade. Os cidadãos olharam para os presentes e escolheram Atena. A cidade recebeu o nome dela, Atenas, e Poseidon foi rejeitado. Aqui está o ponto psicológico mais interessante. Poseidon não perdeu apenas uma disputa, ele perdeu reconhecimento. E reconhecimento para um deus orgulhoso é fundamental. A escolha de Atena simboliza algo maior. Os gregos estavam declarando que valorizavam sabedoria acima da força bruta, planejamento acima da impulsividade, estabilidade acima da tempestade. Mas Poseidon não era conhecido por aceitar derrota com serenidade. Ele reagiu. Algumas tradições falam de inundações enviadas contra a cidade. Outras falam de ressentimento duradouro. E essa reação revela a natureza do deus dos mares. Poseidon é emoção intensa, ele representa orgulho ferido, ele representa impulso, ele representa a força que não aceita facilmente ser contida. E aqui vemos algo simbólico. O mar é vasto, mas não governa a terra firme. O mar pode cercar cidades, mas não pode substituí-las. Poseidon representa poder natural. Atena representa civilização. A disputa entre ambos é disputa entre instinto e razão, entre impulso e estratégia, entre força e inteligência. E a escolha de Atena não apaga Poseidon, ela apenas redefine seu lugar. Mas o orgulho ferido do deus dos mares não desapareceu. E ele continuaria mostrando que sua fúria poderia atravessar continentes, porque se Atenas o rejeitou, outros mortais pagariam o preço por desrespeitá-lo. E ninguém pagou tão caro quanto um homem astuto, famoso por sua inteligência. Um homem que acreditou ser mais esperto que um deus, Odisseu. E é ali que veremos a verdadeira dimensão da fúria de Poseidon. A fúria contra Odisseu. Entre todos os mortais que cruzaram o caminho de Poseidon, nenhum sofreu tanto quanto Odisseu. O herói da guerra de Troia era conhecido por sua inteligência. Não era o mais forte, não era o mais imponente, era astuto. E foi justamente essa astúcia que despertou a ira do deus dos mares. Após a queda de Troia, Odisseu iniciou sua longa jornada de retorno para Ítaca. A guerra havia terminado. A vitória fora conquistada, mas o caminho de volta seria mais perigoso do que qualquer campo de batalha. Em uma de suas primeiras paradas, Odisseu e seus homens encontraram uma ilha misteriosa. Ali vivia um gigante, um ciclope. O gigante não era um monstro qualquer, era filho de Poseidon. E esse detalhe mudaria tudo. Odisseu e seus homens entraram na caverna da criatura. O ciclope retornou. Bloqueou a saída com uma pedra colossal e começou a devorar os invasores. Força bruta contra a fragilidade humana. Mas Odisseu não venceu com músculos, venceu com mente. Enganou o ciclope, cegou-o, escapou, mas cometeu um erro fatal. Antes de partir, revelou seu nome, e o ciclope, cego e enfurecido, ergueu as mãos ao céu e clamou pelo pai. Clamou por Poseidon, e Poseidon ouviu. Aqui começa a verdadeira dimensão da fúria divina. Poseidon não lançou um único raio de destruição imediata. Ele fez algo pior. Transformou a jornada de Odisseu em sofrimento prolongado. Tempestades surgiam no horizonte. Ondas engoliam navios, ventos desviavam rotas. Cada vez que Odisseu se aproximava de casa, algo o afastava. Não foi punição rápida, foi perseguição constante. O mar tornava-se imprevisível, porque o mar não perdoa. Poseidon não era apenas força natural, era ressentimento ativo.
Durante anos, Odisseu vagou, perdeu companheiros, enfrentou monstros, sobreviveu a naufrágios, foi arremessado de ilha em ilha. E tudo isso porque ousou ferir o filho do deus dos mares. Aqui há algo simbólico poderoso. Odisseu representa a inteligência humana, Poseidon representa a força natural. O conflito entre ambos é conflito eterno. O ser humano pode ser astuto, pode construir navios, pode aprender rotas, mas nunca controla completamente o mar. A tecnologia enfrenta a natureza, a mente enfrenta o caos. E o caos sempre responde. Poseidon não foi derrotado por Odisseu. Ele foi temporariamente desafiado, mas mostrou que o mar sempre tem última palavra. Somente após intervenção de outros deuses e após anos de sofrimento, Odisseu finalmente retornou. Não porque venceu Poseidon, mas porque o tempo da punição terminou. Esse mito revela algo fundamental sobre Poseidon. Ele não esquece ofensa, ele não aceita humilhação, ele não ignora desrespeito, e sua vingança não é explosão momentânea. É tormenta prolongada, mas ainda há algo mais profundo. Poseidon não representa apenas fúria contra indivíduos. Ele representa algo ainda maior. O medo coletivo do mar, o medo do desconhecido, o medo do que está abaixo da superfície, porque o oceano não mostra tudo. Ele esconde, e aquilo que é escondido é sempre mais assustador. Mas a história de Poseidon não termina com tempestades. Há outro mito ligado a ele que fala não apenas de fúria, mas de destruição de civilizações inteiras. Atlântida. E é ali que veremos o lado mais devastador do Deus que abalava o mundo. Atlântida e o poder de afundar reinos. Entre todas as histórias ligadas ao Deus dos mares, nenhuma é tão envolta em mistério quanto Atlântida. Diferente dos mitos tradicionais, transmitidos por poesia épica, a história de Atlântida surge em relatos filosóficos, mas isso não diminui seu poder simbólico. Pelo contrário, Atlântida era descrita como uma civilização magnífica, rica, avançada, organizada, uma potência marítima. E segundo o mito, seu fundador era ninguém menos que Poseidon. Conta-se que o deus dos mares se apaixonou por uma mulher mortal que vivia em uma ilha isolada. Para protegê-la, cercou o local com anéis de água e terra, criando uma fortaleza natural. Construiu palácios magníficos, criou canais navegáveis, transformou a ilha em centro de poder e prosperidade. Poseidon não era apenas destruidor, era construtor, era arquiteto, era patrono de uma civilização que prosperava graças ao domínio marítimo. Mas há um padrão recorrente na mitologia. Quando mortais prosperam demais, o orgulho cresce. E quando o orgulho cresce, o equilíbrio é ameaçado. Com o tempo, os habitantes de Atlântida tornaram-se arrogantes. Seu poder naval expandiu-se. Seus exércitos dominaram territórios. Sua confiança transformou-se em soberba. E soberba, na visão grega, é sempre convite para a queda. A história relata que, em determinado momento, a civilização perdeu virtude, perdeu medida, perdeu humildade. E então veio a punição, não gradual, não negociada, não simbólica, brutal. Terremotos sacudiram a ilha. Ondas gigantes engoliram palácios, a terra se partiu, o oceano subiu, e Atlântida desapareceu sob as águas, em um único dia, uma civilização inteira apagada. Aqui, a mitologia revela algo profundo sobre Poseidon. Ele é criador e destruidor. Ele concede prosperidade marítima, mas também retira. Ele permite expansão, mas impõe limite. Atlântida simboliza mais do que uma ilha perdida. Simboliza a arrogância humana diante das forças naturais. Representa a ilusão de controle absoluto. Por mais avançada que seja uma civilização, ela permanece vulnerável ao que não domina. Poseidon, como deus dos mares e terremotos, encarna essa verdade. O mar pode ser caminho de comércio,
mas também pode ser cemitério de impérios, e o tremor da terra lembra que estabilidade é ilusão. O mito de Atlântida ecoa até hoje porque toca em medo coletivo, medo de colapso, medo de catástrofe, medo de que tudo que construímos possa desaparecer em um instante. Poseidon não precisa estar irado para que o mundo mude. Basta que as forças que ele representa entrem em movimento, e talvez seja por isso que, entre todos os deuses olímpicos, ele seja um dos mais ambivalentes. Ele sustenta cidades costeiras, mas pode afogá-las. Ele alimenta rotas comerciais, mas pode destruí-las. Ele representa poder natural bruto, e esse poder não negocia com arrogância. Mas ainda há uma dimensão mais profunda. Poseidon não é apenas força externa. Ele também simboliza algo interno. O mar não existe apenas fora, existe dentro. E é isso que veremos na próxima parte. O mar interior. O mar não existe apenas fora de nós. Ele também existe dentro. Os gregos compreendiam algo que muitas vezes esquecemos. Os deuses não eram apenas forças externas, eram reflexos das forças internas humanas. E Poseidon talvez seja o reflexo mais intenso. Se Zeus representa a autoridade racional e Hades representa a aceitação do inevitável, Poseidon representa a emoção em estado bruto. O mar não é estático, ele pulsa, ele avança, ele recua, ele explode, ele acalma. Assim também são as emoções humanas: raiva, ciúme, orgulho, paixão, impulso. Poseidon encarna tudo isso. Ele não é calculista como Atena, não é estratégico como Apolo, não é equilibrado como Hades. Ele é visceral. Quando se sente ofendido, reage. Quando se sente desafiado, confronta. Quando se sente desrespeitado, pune. Essa natureza faz dele um dos deuses mais humanos do Olimpo. Porque os humanos também oscilam, também se deixam levar por impulsos, também sentem ondas internas que às vezes são difíceis de controlar. O mar pode parecer calmo por dias, mas sob a superfície correntes se movem, tensões se acumulam, e quando menos se espera, uma tempestade surge. Poseidon simboliza essas forças invisíveis, as correntes profundas, as emoções reprimidas, o orgulho não resolvido, o ressentimento que permanece submerso até encontrar saída. Isso explica sua perseguição contra Odisseu. Não foi apenas vingança, foi orgulho ferido. E orgulho ferido, quando não tratado, torna-se tempestade. Também explica sua reação à escolha de Atena. Ele não foi apenas derrotado, foi rejeitado, e rejeição gera abalo. Poseidon é o tremor que sentimos quando algo nos desestabiliza. É a onda que surge quando o controle se perde. Mas há outra dimensão. O mar também é fonte de vida. As primeiras formas de vida surgiram nas águas. O oceano é berço, é matriz, é origem. Poseidon não representa apenas destruição, representa a criação primária. Representa a energia vital em estado bruto. Ele não constrói cidades ordenadas, mas sustenta rotas. Não escreve leis, mas fornece caminhos. O mar conecta continentes, permite comércio, expande horizontes. Sem Poseidon, não há exploração, não há navegação, não há expansão marítima. O problema não é a existência da força, é a incapacidade de equilibrá-la. O mar precisa de respeito. Não pode ser dominado totalmente, pode ser navegado, pode ser estudado, mas nunca completamente controlado. E essa é a lição simbólica. Emoções não devem ser reprimidas até explodirem, nem deixadas livres a ponto de destruir. Precisam ser reconhecidas, equilibradas, compreendidas. Poseidon não é o vilão do Olimpo. Ele é a lembrança de que força sem equilíbrio gera caos, mas força reconhecida gera movimento. E talvez por isso seu símbolo seja o tridente. 3 pontas, 3 forças: criação, destruição, movimento.
Mas ainda precisamos fechar com a reflexão final. Porque Poseidon não é apenas tempestade, ele é parte essencial da estrutura do mundo grego. E compreender seu papel nos ajuda a entender algo ainda maior: o equilíbrio entre razão, emoção e limite. O equilíbrio entre razão e fúria. Quando observamos o Olimpo como um sistema, percebemos que os deuses não são apenas personagens isolados. Eles representam forças que juntas sustentam o mundo. Zeus governa o céu, autoridade, ordem e hierarquia. Hades governa o submundo, limite, inevitabilidade, estrutura final. E Poseidon governa o mar, movimento, instabilidade, emoção. Sem Zeus haveria caos político. Sem Hades não haveria ciclo de renovação. Sem Poseidon não haveria energia dinâmica. O mundo não é apenas estrutura, é também movimento. O mar conecta territórios, permite comércio, expande horizontes. Civilizações antigas prosperaram porque aprenderam a navegar, mas nunca dominaram completamente o oceano, e essa dualidade é central. Poseidon ensina que poder bruto não é necessariamente mal. É potência, mas potência sem equilíbrio torna-se destruição. Na mitologia, ele raramente age sem motivo. Ele reage, ele responde a desrespeito, ele responde à arrogância, ele responde ao orgulho ferido. Isso faz dele uma força reativa, e forças reativas revelam algo profundo sobre a condição humana. Muitas tragédias não nascem da maldade pura. Nascem de reação descontrolada, nascem de impulsos que não foram administrados. O mar não decide ser cruel, ele simplesmente responde às leis naturais. E Poseidon personifica essa lógica. A natureza não é moral, ela é poderosa, e quem ignora sua potência paga preço. Mas também há beleza no mar, há horizonte aberto, há descoberta, há aventura. Poseidon não apenas afunda navios, ele permite que navios existam. Ele não apenas destrói ilhas, ele cria rotas que unem culturas. E aqui está a reflexão final. A mitologia grega não apresenta deuses perfeitos, apresenta forças complexas. Poseidon não é vilão absoluto, é energia primária. Representa o que acontece quando emoções são subestimadas. Representa a força que precisa ser respeitada. Em uma visão simbólica mais ampla, Zeus é a mente que organiza. Hades é o limite que encerra. Poseidon é o coração que pulsa. Se a mente tenta controlar tudo e ignora o coração, há ruptura. Se o coração explode sem direção, há caos. O equilíbrio entre razão e emoção é o que sustenta qualquer civilização. Os gregos sabiam disso. Por isso, não eliminaram Poseidon do panteão, não o transformaram apenas em destruidor. Reconheceram sua importância, reconheceram que o mundo precisa de movimento, precisa de energia, precisa de força, mas precisa também de medida. E talvez seja por isso que Poseidon permanece tão fascinante, porque ele representa a parte de nós que não é totalmente racional, a parte que sente, que reage, que se agita, que ama intensamente, que odeia profundamente, que se orgulha, que se ofende, que se levanta como onda e que, se não for compreendida, pode destruir o que toca. Mas, se for reconhecida, pode mover o mundo. E assim termina a história do Deus que abalava a terra e agitava os mares. Não como vilão, mas como força essencial. A fúria dos mares não é apenas tempestade, é lembrança de que o mundo está vivo e que nada permanece imóvel para sempre.